gravar. Estamos gravando esta que é a quarta e penúltima aula desta nossa matéria soteriologia, a doutrina da salvação. Você está ligado com a Academia Bíblica Bereia, turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Repito, esta é a quarta e penúltima aula da nossa matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Certo? Estaremos, então, tendo a nossa última aula na próxima aula, já com a nossa provinha, certo? A nossa está passando muito rápido o tempo, então nós teremos a nossa provinha. A prova não é bicho de 7 cabeças, né? Creio que a irmã Vanderlei vai ser a primeira vez que vai estar fazendo, é muito fácil, tá? É múltipla escolha, toda baseada nos exercícios, né, que temos lá no finalzinho da apostila. No momento que se estuda os exercícios que estão lá no finalzinho da apostila, não vai ter nenhuma dificuldade, né, porque vai ser tudo múltipla escolha e o aluno vai transferir só as respostas numa folha de papel, né, fotografa e manda para o nosso privado do WhatsApp. Aí vocês nos darão alguns dias, né? Estamos com muito trabalho, né? Estamos corrigindo uma quantidade enorme. Não vou mostrar aqui a minha mesa, que é até vergonhoso, mas tem a pilhada de papéis. Nós estamos acertando os diários de classe, tá? Então não vai ter mistério a prova, nós vamos facilitar o máximo possível. Está ali nossa irmã Beatriz, né? Nossa irmã Beatriz, não, desculpe, Bernadette. Beatriz é minha cunhada. Pastor, Bernadette. Sim, alguém está falando? sim, pastor. Sim. A nota anterior o senhor não liberou ainda não, correto? Não liberei ainda não porque eu não queira, é porque realmente eu vou estar trabalhando entre amanhã e sexta-feira, né? Essa semana muitas coisas se cruzaram no meu caminho, não porque eu não quisesse, mas eu vou estar trabalhando com isso entre amanhã e sexta, se Deus quiser. Por contrário, porque sábado eu dou aula no núcleo aqui, entende? Então, muita coisa que estão se cruzando praticamente ao mesmo tempo, né? E hoje vou testemunhar de uma grande vitória, né? Para animar vocês, né? Como eu já tenho já tudo praticamente confirmado, então eu vou pertinho do final desta aula, eu vou dar um testemunho de algo que Deus me liberou de uma forma fenomenal, sobrenatural. Se você está esperando um milagre, se você está esperando o sobrenatural, prepare-se que eu vou usar 10 minutinhos no final da aula para testificar do sobrenatural que Deus decidiu fazer conosco, para a glória do nome dele, só para levantar a sua fé e crer que Deus ainda faz milagres. Alguém crê que Deus faz milagres, gente? Então você vai ficar meio abalado, que eu vou testificar de um milagre, né? De um Lázaro que estava morto há 20 anos. O quê? Lázaro estava morto 4 dias cheirando mal. O meu estava morto há 20. E nem cheirando mal estava. Desapareceu. Mas fique tranquilo, no finalzinho eu vou dar esse testemunho para levantar a sua fé, para você crer, né, que Deus levanta os Lázaros de 4 dias cheirando mal e os de 20 anos que desapareceram. Está ali o Ítalo, esse é o homem de Deus. Deus abençoe o Ítalo. Também nossa irmã Amanda está lá ligadíssima. Se a irmã Amanda não estiver ligada, aí, como diz no Rio de Janeiro, dá duplo BO. E a gente não quer trabalhar com BO. A gente quer, para a glória do Senhor, é ter tudo liberado. Gente, antes de começar a aula, deixa eu fazer aqui uma menção. Estava aqui agorinha conosco, né? Mas não está, mas é muito compreensível. Nossa irmã Ilana, ela estava aqui conosco alguns minutos, né? Mas aqui está ela. Isto. Vocês estão vendo que a irmã Ilana não está em qualquer lugar. Ela está num hospital em New York City. Ela hoje foi atropelada. Mas Deus deu um livramento, olha, maravilhoso. Então, fazendo Sim, parte do pastor, hoje eu testemunho. recebi meu milagre, que era Tá aí para o milagre da não nossa estar irmã nem em Ilana. pé, mas Deus. eu levantei lá, foi um atropelamento bem feio, mas não aconteceu nada comigo, não quebrei nada, Deus me Glória a guarda. Deus.
Eu A sempre senhora oro quando estava eu numa pego na minha bicicleta, bicicleta, porque é correto? bem A senhora perigoso. estava numa bicicleta, correto? Tava numa e-bike, aquela bicicleta elétrica, e aqui tá Oh, muito confusão por causa da ONU, as Nações Unidas, então sim, sim, tá sim. muito engarrafamento. Tumultuado. E hoje foi. Mas eu sempre, quando eu pego a minha bicicleta, eu oro. Mas aconteceu, mas Deus é fiel que não aconteceu nada comigo. Eu levantei na mesma hora e a minha bicicleta, eu voei com a Uau. bicicleta. Foi bem forte. Deus Irmãos, é fiel. Deus é fiel e cuida, tá aí, ó, um testemunho para glorificar de pé o nosso Deus, né? Era para, talvez nessas circunstâncias, a irmã Ilana estar numa situação bem mais grave, bem mais complicada, Capacete. até, Normalmente eu uso capacete, mas hoje eu estava sem capacete e não aconteceu meu nada comigo. Deus, ou seja, tinha tudo hoje para dar o mais É, errado possível, mas é justamente quando tinha tudo para dar errado, a mão do Todo-Poderoso decidiu segurar a senhora e disse: não, hoje não vai dar errado, não. É hoje eu que vou entrar com a intervenção. Glória a Deus. Você agradece a Deus por esse livramento que Deus deu à nossa irmã. Gente, isso aqui é sério, gente. Atropelamento em bicicleta elétrica em New York City. Jesus, se não é Jesus dando a sua boa proteção, a sua graça, a sua misericórdia, a coisa fica verdade. Só estreita, Jesus. fica estreita. Louvamos a Deus, não é, pelo livramento Amém. tremendo, né, que o Senhor nosso Deus deu a nossa irmã, que Deus continue sustentando, fortalecendo a nossa irmã, Amém. protegendo-a, não somente a ela, mas a todos vocês, né? Porque a nossa vida, todos os dias, ela tem que estar nas mãos do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor aos nossos irmãos, nosso casal 60, né? Irmão Claudiano, e também a nossa irmã Larice. Tudo certinho, irmão Claudiano? Resolvido aquele mistério de ontem, né? Rapaz, eu fiquei preocupado. Eu falei, uau, que é isso? Aí eu percebi, não, tem um negócio muito errado aqui, então não está fazendo sentido isso. Mas graças a Deus que eu pensei rápido, não. Mas fica tranquilo, irmão. Como diz um ditado, nem tudo que cai na rede é peixe, pode ser uma baleia, né? Eu caí uma baleia, então eu devolvi o cachalote para o irmão. Mas Deus é bom, Deus é bom. Não é a primeira vez que me acontece isso, não, só para o irmão saber, né? Só esse ano já me aconteceu 5 vezes. E negócio assim exagerado, falei, para com isso. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos na nossa página de número 8. A predestinação e o crente. Gente, se você está esperando uma aula quente, essa aula vai ferver. Para a glória do Senhor. Porque a palavra de Deus, né, ela traz calor, ela traz fogo, né, ela traz movimento. Então, essa aula de hoje vai esquentar bastante. Então, se prepare, que Deus vai se manifestar e já está se manifestando. A predestinação e o crente. Já falamos, né, alguma coisa sobre a predestinação, obviamente. Definição de predestinação e fatalismo. Eu vou ter que fechar o áudio, porque alguém está com o áudio aberto e está um ruído um pouquinho forte no fundo. Se puderem fechar aí do lado de... Isso, agradeço. Está um ruído bastante forte aí no fundo, né, porque vocês sabem que qualquer coisa atrás aqui que saia de som, vaza e todos ao mesmo tempo estão ouvindo. Mas agradeço, tá? Alguém fechou, então já ajudou bastante. Na hora da participação é fácil, é só abrir, participar e depois voltar a fechar, né? Que todo e qualquer som que sai atrás de você vaza aqui na telinha, né? E todos ficam ouvindo ao mesmo tempo. Tanto que eu estou fechado aqui no meu escritório, eu tenho inclusive até isolamento acústico aqui dentro para não exatamente causar esta situação. Vamos lá. Número 3, a predestinação e o crente. Mediante o planejamento predeterminado por Deus, a predestinação, a salvação é oferecida a todos. Vamos ler esse texto de Atos 4, 27 e 28, né? É uma situação que tem que ser bem analisada à luz da Bíblia, para depois que ninguém diga, não, isso foi um pensamento de um teólogo, de um pastor ou do pastor Luiz Prestes. Não, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 27 e 28.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 27 e 28. Esse texto nos ensina a entender que a salvação ela é oferecida a todos. Vamos lá. Atos 4, 27 e 28 nos diz o seguinte, o texto bíblico. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Essa expressão que se havia de fazer é que o plano da salvação teria que ser levado a cabo, ainda que isto implicasse na morte do próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diante disto, é possível para todos quantos buscam auxílio divino, como diz em Atos 17, 26 e 27. Por causa desta provisão, nenhum pagão poderá em qualquer tempo acusar Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. Muitas pessoas dizem, se aquele camarada que nunca foi evangelizado, ele vai ser injustiçadamente enviado ao inferno? Não. Ninguém será enviado ao inferno por falta de oportunidades. As oportunidades Deus está nos dando e dá a todos os seres humanos de formas extraordinariamente grandes. O problema é que nós temos em mente que se o fulano não foi devidamente evangelizado, ele vai perder a oportunidade de salvação. A Bíblia diz ao contrário, todos recebem ao longo de uma vida várias, inúmeras oportunidades. Fale comigo, Leandro. Pastor, você tocou no assunto aí, eu já ouvi um estudo sobre isso, queria ver a opinião do senhor. E sobre índios, esse povo que vive no meio da mata lá, que nunca ouviu falar de Jesus. Romanos capítulo 1. Vamos lá, então? É interessante entrar nessa temática. Romanos capítulo 1. Enquanto vocês estão abrindo em Romanos capítulo 1, deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 1. Deixa eu ver aqui se eu posso compartilhar com vocês um gráfico de grande importância. E creio que vai ajudar vocês a entenderem isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho esse gráfico aqui nas minhas mãos. Agora eu já puxo. Não, eu não tenho ele aqui. Deixa eu ver. Ele está. É um gráfico importantíssimo que fala sobre. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho ele aqui nas mãos, eu já compartilho agora no grupo, senão vou ter que compartilhar depois, que fala sobre as leis pelos quais nós, seres humanos, haveremos de ser julgados. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, porque eu tenho centenas de gráficos dentro dos arquivos aqui do meu telefone. Deixa eu ver aqui, não estou encontrando. Sempre eu tenho na mão, mas aqui agora. Bom, vamos então ler pelo menos Romanos capítulo 1, porque vai dar a visão da coisa. Deixa eu tentar puxar aqui se eu consigo ter esse gráfico nas minhas mãos. Eu sempre tenho ele, mas hoje, por alguma razão, ele não está. Deixa eu ver aqui. Ele não está vindo. Ok. Parece que eu já estou localizando. Não. Não está aqui. Romanos capítulo 1. Vamos ler então Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Eu peço a redobrada atenção de vocês, por favor. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Prestem bastante atenção nas palavras que o apóstolo Paulo aqui dirige neste texto,
porque ela fala... Ah, aqui encontrei. Consegui. Uau, consegui. Eu sabia que estava aqui. Perfeito. Maravilha. Mas eu vou ler o texto para ficar bem mais claro. Do céu se manifesta a ira de Deus e sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Verso 21. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração em imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Importante deixa eu ver se eu consigo jogar esse gráfico. Eu já mandei aqui no grupo, mas deixa eu ver se eu consigo mandar ele aqui na tela, que seria interessante que vocês pudessem vê-lo na tela. Acredito que eu vou conseguir. Só um momentinho. Isto. Vou conseguir colocá-lo na tela. Só me deem um minutinho que eu vou colocá-lo então na tela. Vai ficar perfeito. Maravilha. Vai ficar excelente. Vai ficar Pastor, perfeito. Sim. dentro dessa pergunta do irmão, se o senhor conseguir. Vai ser uma pergunta meio complicada, mas se o senhor puder responder bem, senão pode deixar para depois. Vamos ver, né? Pois o irmão há de entender que o tempo, não é que eu não queira responder, Aham. claro, o tempo é um pouco escasso, então a gente tem que ser o mais Mas compacto possível. Mas vamos lá. dentro da questão do meu irmão Leandro Bonjour, os índios. Hum, Os índios sempre têm alguma dúvida, porque na geografia bíblica eu consigo definir os povos, mas eu não consigo definir essa questão indígena de línguas e diferente, porque são dialetos diferentes do que foi latim, grego, coineu, hum, hebraico, hum, hum. aramaico, ou de países. ah, Esses povos que antes habitaram nossos países, antes, com certeza eles descenderam de Arão, mas dá para de Arão? Adão, Como assim? não, Adão, Sim, de Adão, perfeito, de Adão, ok. mas o que eu gostaria de entender do quais povos que se dispersaram ali, que foram ocupando os outros, ou Ok. como que eu poderia dizer? Lembre-se que Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, foram os responsáveis pela habitação ou pela divisão das raças em todo o planeta Terra, ok? Os filhos de Sem povoaram a Europa, os filhos de Sem povoaram a Ásia e os filhos de Jafé povoaram a Europa e os filhos de Sim, Cão habitaram ou povoaram a África. sim, Os indígenas, da onde eles vieram? Eles vieram dos filhos de Cão, que na verdade depois, no que entraram na África, alguns deles imigraram para a Ásia, né? No caso, os semitas. A Bíblia não dá detalhes, obviamente, porque essa é uma parte antropocêntrica e científica bem interessante, mas já se sabe que todo o tronco dos indígenas que existe na face da Terra, se o irmão analisar com carinho, eles têm uma semelhança física muito grande com os esquimós, né? Os habitantes lá do norte da Sibéria. Há uma teoria que há mais de 60 mil anos, né, os habitantes da Sibéria atravessaram o Estreito de Bering
que se congelava com uma facilidade muito grande e, consequentemente, eles desceram lá de cima da Sibéria e entraram nas costas do Alasca e foram descendo por todas as 3 Américas. E na medida que eles iam descendo, né, eles começaram a povoar as regiões que iam descendo. Na medida que eles saíam do frio, a sua cor de pele mudava, né, a configuração dos seus cabelos mudavam, mas não o formato do rosto. O formato do rosto e do corpo permaneceram quase que intactos. Por isso que quando você vê um indígena americano nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Guatemala, nas 3 Américas, ou seja, América Central e América do Sul, eles têm uma semelhança física muito grande. Analisa isso. E olhando o tronco racial básico, os esquimós. Então, tudo começa em torno de 50 a 60 mil anos atrás, com os esquimós. É o que posso, de momento, assim, lhe adiantar. Daqueles livros que eu fiz aqui a postagem, né, os 3 livros falam sobre isso detalhadamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todos estão enxergando aqui na tela, gente? Todos estão enxergando aqui na tela? Todos? Isso. Sim. Essas são as 7 leis que Deus colocou. Por estas 7 leis, todo ser humano será julgado. Está lá no grupo, eu já coloquei lá no grupo. A primeira lei, ela foi promulgada, escrita na natureza, de acordo com o Salmo 19, versículo 1. A segunda lei, escrita na consciência, de acordo com Romanos 2,15. A terceira lei... Pastor, Sim. para mim está parecendo só a tela do computador do senhor e o home, como é que fala? Como é que fala? Os folders. Não está aparecendo slide, não. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Consegue agora enxergar? Agora abriu, né? Perfeito, perfeito. Ok, vamos lá, então. Essas são as 7 leis que Deus colocou, e todo ser humano no planeta Terra e no universo vai ser julgado na base dessas 7 leis. Prestem bastante atenção, tá? Primeira lei, ela foi escrita na natureza, de acordo com o Salmo 19, versículo 1. A segunda lei, ela foi escrita na consciência, de acordo com Romanos 2,15. A terceira lei foi escrita em tábuas de pedra, pelos 10 mandamentos, de acordo com Êxodo 24:12. A quarta lei, ela foi revelada através de Cristo, a palavra vivente, de acordo com o Evangelho de João 1,14. A quinta lei, ela foi revelada em todas as Escrituras Sagradas, de acordo com Romanos capítulo 15, verso 4. A sexta lei foi escrita em nossos corações, de acordo com Hebreus capítulo 8, versículo 10. E a última e a sétima lei, nós mesmos, cristãos, fomos colocados como cartas vivas, de acordo com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Então, todo ser humano vai ser julgado na base de uma destas 7 leis. Por isso que não existe a desculpa que um indígena nunca ouviu falar do Evangelho. E é verdade. Mas o que leva um indígena que nunca ouviu falar do Evangelho a prestar adoração ao sol, à lua, às árvores, os rios? Resposta: dentro do indígena, mesmo que ele não tenha consciência, né, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem consciência da existência de um Deus que está onde? Na natureza, revelado na natureza. O Salmo 19:1 deixa isso bem claro. E mais, o indígena pode não ter ouvido falar de Jesus, mas na sua consciência essa lei está escrita, que existe um Deus. Aí nós temos, então, 2 leis, né, que está aqui no caso dos indígenas. A própria lei da natureza, porque o que leva o indígena, alguém está me acompanhando? O que leva o indígena a adorar o sol, a lua, os rios, a árvore? Resposta: porque dentro dele já está escrito que existe um Deus, né? E ele está revelado na natureza. Fora isso, a sua própria consciência o diz. Não, dentro dele existe um vazio que precisa ser preenchido, que precisa ser esclarecido, que precisa ser explicado. Então, é a prova, como diz em Romanos capítulo 2,
versículo 15, que a lei de Deus foi escrita na consciência. As demais leis nós temos conhecimento, né? Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, Cristo, quando veio a esta vida, quando ele se reencarna, né? ou encarna na forma humana, ele se torna a palavra vivente. Temos consciência da Escritura Sagrada, porque um dia no Evangelho nos foi pregado, então a maioria de nós estamos aqui, ó, na quinta lei. Todas as Escrituras, a revelação das Escrituras Sagradas. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Consequentemente, a lei número 6 e 7 é consequência da 5. Vê que interessante. Mas a 1 e a 2, a escrita na natureza e a escrita na consciência, nenhum ser humano vai entrar no inferno com a desculpa, não me falaram deste evangelho. Aí Deus vai dizer, ué, mas como é que você foi buscar a mim na árvore, no sol, na lua, e como é que você tinha consciência disso? Posto que eu já coloquei na tua consciência, não é, a minha própria existência. Parece que para mim e para vocês, né, para nós, não faz muito sentido. Por quê? Porque nós já tivemos uma experiência prévia com a palavra, com a revelação da palavra. Então, parece que na nossa mente isso não faz muito sentido, porque a maioria de nós conhecemos a Cristo através do quê? Da revelação da palavra. Mas na mente de Deus trabalha-se diferente. Ou seja, Deus nunca foi e jamais será injusto em condenar a nenhum ser humano por falta de uma dessas 7 leis. Eu mandei lá no grupo, salva isso aí, é interessantíssimo, eu queria ter mais tempo para falar detalhadamente, né, a relação que existe entre essas 7, porque se você começar a ler os textos, eu sugiro que você leia, que você leia os textos, leia com atenção os textos, um atrás do outro, e você vai se dar conta que eles estão encadenados, ou seja, estão em cadeia. Um vai puxando o outro, um vai puxando o outro. Então, faça-me esse grande favor. Tire um tempinho essa semana, salva essa ilustração, se possível, imprima, e pegue a Bíblia e comece a ler os textos, e você vai observar que há uma relação em cadeia, muito curioso, né? Salmo 19:1 puxa Romanos 12:15, Romanos 12:15 puxa a Êxodo 24:12, 24:12 dias puxa João 14, João 14 puxa Romanos 15:4, Romanos 15:4 puxa Hebreus 8:10, e Hebreus 8:10 puxa 2 de Coríntios 3:2-3. Se você nunca fez isso, faça isso, que isso aqui é super interessante. Lamento, irmão Leandro, queria ter mais tempo para desenvolver uma resposta talvez que satisfizesse a sua necessidade, mas faça isso na medida do possível. Pegue essa semana este gráfico, imprima ele na medida do possível, salve e comece a ler os textos, que o irmão vai ver que um texto testifica de outro texto. Quantos conseguiram entender um pouquinho, gente? Que nenhum ser humano na face desta terra vai ter a desculpa de que não recebeu a oportunidade de ser evangelizado. Mas vamos lá. Deus não apenas planejou uma maneira do homem caído conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem na sua vida espiritual. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, é o que diz Romanos 8:29. Este plano, no entanto, depende da disposição do crente de corresponder em obediência a Deus. Aí entra a questão da obediência. O livre-arbítrio existe, já sabemos. Deus deixou ao homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E quando ele escolhe o bem, né, ele obviamente vai ter que se lançar o quê? A obediência. E a obediência para nós, seres humanos que herdamos de Adão e Eva a natureza caída, vamos ser sinceros, é fácil obedecer a Deus? Não. A gente diz que é facinho, mentira, não é facinho. É uma coisa que luta dentro de nós no sentido contrário. É mais fácil
eu obedecer os meus desejos. É mais fácil eu me inclinar à tentação do que eu me decidir. Vou obedecer a palavra. Vou obedecer a Cristo. Quem já teve luta aí em querer obedecer a Deus? Alguém já teve luta? Brincadeirinha, né? Todos nós temos uma enorme luta quando decidimos obedecer a Deus. Guarde isso, meu irmão. Até o dia que este corpo não for ainda transformado, e vai ser transformado no dia da ressurreição dos mortos ou do arrebatamento da igreja, até este dia, a minha, a sua, a nossa natureza humana vai ter uma guerra pesada no que diz respeito a obedecer a Deus. Todos nós aqui estamos fazendo isso aqui, ó, nos esforçando ao máximo para obedecer a Ele, obedecer a sua palavra, mas vamos ser sinceros, é uma luta pesada, que só Deus, eu e você sabemos como essa luta é difícil e como ela, a cada dia que passa, parece que vai piorando, tomando proporções que acredito que alguns de vocês já pensaram, não vou conseguir chegar até o fim. Tá difícil obedecer a Deus como eu devo, de acordo com a palavra de Deus. Vamos lá. Esta provisão para glorificar a Deus é ilimitada para o crente, que corresponder aos apelos do Espírito Santo. Oh, então aqui temos uma solução maravilhosa. Quanto mais eu me entrego a Deus e me sujeito à influência e à autoridade do Espírito Santo, eu recebo capacidade sobrenatural para obedecê-lo. E como é que se chama essa capacidade? Sobrenatural, segundo a Bíblia, estamos estudando a doutrina da salvação. Deus nos dá uma capacidade que ela não é nossa, escute, ela não é humana. Ela vem lá de cima, como vem a fé, entende? Então Deus dá essa capacidade, não porque eu, você ou nós sejamos santinhos, bonzinhos, nada disso. Ele decidiu nos dar esta capacidade, porque é a única forma que Deus chegou à conclusão. Se eu não der essa capacidade para o Elton, ele não vai conseguir caminhar nenhuma uma milha, ele vai parar no meio do caminho. Se eu não der essa capacidade para o Abissai, ele fracassa agora. Se eu não der essa capacidade para o Luiz Prestes, ele vai naufragar em 1 minuto. Então, eu vou dar essa capacidade, porque ela foi conquistada lá na cruz do Calvário, através do meu Filho Jesus Cristo. Como se chama? Essa capacidade sobrenatural que nos leva a adorar a Deus, a amar a Deus, obedecer a Deus e a seguir a sua palavra. Vamos lá. Silêncio, eu pensava que alguém abriu o áudio e já... Tum, Graça. O Espírito Santo? Graça. Graça. Claro, é o Espírito Santo que está movendo, mas essa capacidade chama-se graça. Alô, anote aí. Essa é a capacidade sobrenatural que Deus nos dá para servi-lo, adorá-lo, amá-lo, obedecê-lo, sobretudo. A minha graça te basta, disse Jesus ao apóstolo Paulo, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E o meu poder se aperfeiçoa. Aonde você? Aonde? Aonde? Fraqueza. Fraqueza, ei! É na nossa fraqueza que vem a graça. Não naquilo que eu posso, é naquilo que eu não posso. Deus chegou à conclusão, Luiz Prestes não pode me obedecer, não pode me amar, não pode me obedecer. Ele tem essa fraqueza, mas o meu poder, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa aonde? Nesta tua fraqueza, que não é só minha, é de todos nós, seres humanos. Para que ninguém diga eu fiz, eu aconteci. Esquece, nem eu, nem você, nenhum de nós fazemos ou
acontecemos. É tudo por graça, graça. Ei, e graça não é merecimento. Não é porque eu jejuei, orei, fiz e aconteci. Nada, esquece. Na graça não existe. Olha lá, irmã Sabrina tem uma eficiência que eu vou te contar. Meu Deus, já imprimiu o gráfico. Meu Deus, eu estou aqui à distância enxergando, né? Não tem olhos de águia, não. Já imprimiu. Mostra lá, irmã Sabrina. Ei, ficou bonito. Ficou bonito. Ei, meu Deus, esse povo está preparado demais, né? Ó, no dia do arrebatamento, não esquece de mim, não, gente, por favor. No dia que acontecer o arrebatamento, me ajuda, que eu vou subir com vocês, eu vou agarrar no calcanhar do pastor Anderson. Né? Ele é o mais forte de toda essa família aí, né? Então vai todo mundo agarrado com esse homem, meu Deus. Gente, anotaram aí? Graça. É graça. Não existe merecimento. Por isso me dá nos nervos quando algum pastor lá do púlpito diz: você merece, meu irmão. Merece nada. Parece que se esqueceu do que está escrito na palavra de Deus. Não merecemos nada. Fique-se bem claro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas olha o que diz aqui a continuação, ó. Note os seguintes versículos: e alegre-se face ao soberano propósito divino para com a vida de salvo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, Efésios 1:5. Predestinados a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Vou compartilhar agora com vocês o slide que eu já postei no grupo sobre a predestinação, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Isso aqui é importantíssimo demais, que neste dia não haja nenhuma dúvida. Todos estão enxergando aqui o slide? Todos estão enxergando? Todos? Isto. O que é, à luz da Bíblia, a eleição? Então, para falar de predestinação, vamos falar de eleição. A Bíblia apresenta dois tipos de eleição divina. Isso está escrito em outras palavras na apostila, que não devem ser confundidos. Eleitos para a salvação e eleitos para a missão. Olha que interessante, né? Eleitos para a salvação tem Romanos 8 e eleitos para a missão tem Romanos 9. O que diz lá em Romanos capítulo 8 com respeito ao eleitos para a salvação? Duas coisas. Número 1, Deus conheceu de antemão quem creria em Cristo. Romanos 8, 28. Então, lá na eternidade, Deus já sabia que o Elton, pastor Anderson, Leandro, a irmã Jandra, todos nós um dia iríamos crer em Cristo. Está bem claro lá em Romanos 8, 28. Segundo, Deus predestinou que os salvos seriam conforme a imagem de Cristo, ou seja, que todo este povão que iria em crer no Evangelho teria a semelhança espiritual de seu Filho Jesus Cristo. Isto fala da eleição para a salvação. E a eleição para a missão? Aí nos ensina em Romanos capítulo 9. Duas coisas. Número 1, como indivíduo, Esaú nunca serviu a Jacó, mas a nação de Edom serviu a nação de Israel. Que interessante, está lá em Romanos 9:12. Como nação Jacó, Israel, e não Esaú, Edom, foi escolhido para um propósito especial. Está lá em Romanos 9:13. Então, são duas coisas que temos que separá-las bem. Eleição para a salvação e eleição para a missão. Deus não escolhe alguns para serem salvos e outros para se perderem, mas elege, chama pessoas e grupos para tarefas específicas. Abra comigo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Você tem que abrir e anotar, porque isso é de grande importância. Anote em algum lugarzinho aí da sua apostila, ou se você usa um caderninho de notas, isso aqui vale a pena. Que nem tudo, claro, está dentro da apostila, por isso que se eu fosse dar todas as referências bíblicas, essa apostila ia virar um dicionário de 3.000 páginas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, está escrito: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao
conhecimento da verdade. Vou repetir esse texto, ó. O qual, quem? Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Separa esse texto aí. Esse texto nos ensina o quê? Que Deus deseja que todos sejam salvos. Uma coisa é Deus desejar. Alô? Uma coisa é Deus querer que todos sejam salvos. Outra coisa é o homem escolher o caminho da salvação. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? O desejo de Deus é claríssimo. O Senhor Deus, quero que todos os homens se salvem. Mas o homem, por si próprio, vai fazer a sua escolha. Vamos lá. Os eleitos são predestinados por Deus. Agora preste atenção como isso aqui é interessante. Os eleitos, os escolhidos, são predestinados por Deus para serem chamados, olha lá, justificados, glorificados, conforme a imagem do Filho, para serem santos e inculpáveis, adotados como filhos, redimidos, participantes de uma herança, o louvor da sua glória, participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas quem são esses eleitos que são predestinados? Resposta: aqueles que escolheram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Alô? Eu e você, que um dia fizemos a escolha por Jesus Cristo, recebemos então o quê? Todos esses benefícios. E aí estão os benefícios. Fomos chamados, fomos justificados, fomos glorificados, fomos conformados à imagem do Filho, nos tornamos santos e inculpáveis. Gente, é uma lista linda dos benefícios quando eu e você decidimos aceitar a chamada para a salvação. Vamos lá. O que a Bíblia, então, olhando na Bíblia, ela apresenta sobre predestinação? Vamos lá. Tem pelo menos 5 textos, e eu quero que você tenha agora a sua atenção redobrada. Quais são os 5 textos que a palavra de Deus nos apresenta sobre predestinação? E cuidado, esses textos têm que ser interpretados dentro de um contexto correto. O problema é que os calvinistas interpretaram outros textos de forma isolada e fora do seu contexto. Aí deu esse probleminha que hoje costumamos ouvir muito. Salvo uma vez, salvo para sempre. Preparados? Presta atenção. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Que vocação? Que eleição é essa? Fomos chamados para a salvação. Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Estão lembrados? Um dos benefícios que ganhamos, não é? Quando aceitamos a Cristo, não é de ser adotados filhos de Deus? Sim ou não? Não é um dos benefícios? Então está aí. Tá, Efésios 1:5 está bem claro. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O terceiro texto, Efésios 1:11. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Vou repetir esse texto. Você já leu várias vezes, mas talvez não prestou atenção nos detalhes que tem esse texto. Olha só. Havendo sido predestinados. De que maneira? Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Recebi a Cristo, então Deus vai desenvolver o seu propósito na minha vida. Romanos 8:29, outro texto, presta atenção. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Recebi a Jesus como meu Salvador, então o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida a ponto de me fazer parecido com Jesus.
Romanos 8,30, o versículo seguinte. E aos que predestinou, estes também chamou. E os que chamou também justificou. Anotou? Estes são os 5 textos que a Bíblia fala com toda a clareza possível sobre o que é predestinação na visão de Deus. 2 de Pedro 1,10, Efésios 1,5, Efésios 1,11, Romanos 8,29 e 30. Ok. Agora preste atenção, isso aqui é sério. No conceito calvinista, Deus estabeleceu 2 decretos. Isso é o conceito calvinista. Alô? E isso não necessariamente atende ao conceito bíblico, embora Calvino, eu vou mostrar para vocês, ele se agarrou de forma isolada a alguns textos, e esses textos de forma isolada, e aí deu problema. Olha lá. Qual é o conceito calvinista nesses 2 decretos? Primeiro decreto, selecionando o grupo de salvos, outro, o grupo dos perdidos. Começa aí o problema, porque a Bíblia deixa claro que o desejo de Deus é que todos venham ser salvos, mas Calvino entra com algo totalmente diferente. Tá? Segundo Calvino, existiria no mundo um grupo de pessoas que poderiam fazer tudo errado, mas seriam salvas. Uau! E outro grupo, as pessoas poderiam fazer tudo certo, mas jamais se salvariam. Olha o nível de injustiça. Irmãos, você crê num Deus que é justo, sim ou não? Alguém crê aqui num Deus que é justo, mas é a justiça dele, não é a minha, nem a sua, nem a nossa. Porque aí o Calvino está medindo Deus na justiça humana e não na justiça divina. Agora você vai pasmar. Ó, presta atenção. João Calvino, ele fez essa declaração. Isso aqui é o pilar, é a base da igreja presbiteriana e das denominações que creem na predestinação calvinista. Se você salvou esse slide, amém. Se não, manda uma mensagem para mim que eu vou mandar de volta para o grupo ou até mesmo posso postar no seu WhatsApp privado. Preste atenção, isso aqui é sério demais. Por que os calvinistas, os presbiterianos creem nisso? Porque Calvino declara em 1537 isso aqui, ó. Ora, a semente da palavra de Deus só se enraiza e produz frutos das pessoas que o Senhor, por sua eleição eterna, predestinou para serem filhos e herdeiros do reino celestial. Para todos os outros, entre parênteses, que pelo mesmo conselho de Deus foram rejeitados antes da fundação do mundo, a clara e evidente pregação da verdade só pode ser um cheiro de morte para a morte. Rapaz, que declaração pesada! Isso está escrito num catecismo da igreja presbiteriana chamado Instruction in Faith, que aqui foi traduzido pelo pastor Paulo T. Furman, tá? Que está escrito, isso aqui é a base do credo da igreja presbiteriana e de igrejas que abraçaram a predestinação calvinista. A predestinação calvinista, portanto, ela é, número 1, Deus já decretou quem vai ser salvo e quem se perderá. Rapaz, que pesado isso aqui. Não precisa obediência nem desobediência para que Deus manifeste sua justiça e sua misericórdia. Que sério isso aqui. 2, os que Deus destinou à salvação serão salvos, mesmo pecando ou não querendo ser salvos. Que coisa séria. 3, que Jesus não morreu por todos os homens. Olha aqui, isso aqui está cheirando heresia. Mas tão somente pelos que foram predestinados. É como a salvação, o trabalho da salvação que Cristo realizou fosse limitado só a um grupinho de pessoas e a outro grupinho esquece. Não. Vamos lá. Agora vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui é sério. Se você quiser anotar, senão está salvo aí no slide. Quais foram os textos que Calvino se valeu? Preste atenção, esses textos todos nós conhecemos. O problema é que Calvino pegou esses textos isoladamente. E aí deu zebra. De que maneira? Olha só. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Eita! Se você pega esse texto sozinho, isolado, dá problema. Romanos 9:18. Compadece-se de quem quer, endurece a quem quer.
Êxodo 4:21, eu endurecerei o seu coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Romanos 9:13, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. E Mateus 26:21, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Isso aqui é sério, gente. Ó, são os 4, 5 textos que Calvino se valeu. Provérbio 16:4, Romanos 9:18, Êxodo 4:21, Romanos 9:13, Mateus 26:21. Se eu pego esses textos sozinhos, isolados, sem ter o apoio de mais 2 ou 3 textos, é claro que eu posso criar uma doutrina bíblica, um ensino bíblico, mas as leis da hermenêutica bíblica nos ensinam que para você ter um ensino bíblico genuíno, você tem que ter o apoio de 2 a 3 textos interligados. Não importa se estão no Antigo ou no Novo Testamento. Eles têm que ter o quê? Interligação, tem que estar falando o mesmo assunto, a mesma temática. E se você pegar esses textos isoladamente, eles não estão falando da mesma temática. As palavras são de efeito, mas não há teor temático, não há teor doutrinário. Alguém está conseguindo me entender um pouquinho aqui? Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. É sério demais, é tão sério que existem hoje milhões de presbiterianos, metodistas, batistas, cheios de muita fé, que estão colocando, não é, a sua vida espiritual na crença desses 5 textos de forma completamente isolada. Mas eu não paro por aí, não. Antes de responder ao irmão Elton, olha só. Mas o que diz a Bíblia? Vamos lá. Isso aqui é o que Calvino se valeu, pegou os 5 textos isoladamente e jogou. Salvo uma vez, salvo para sempre. Mas vamos lá. Vamos agora pela Bíblia. O que a Bíblia diz? Em Adão todos são predestinados a morrer. 1 Coríntios 15:22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão glorificados em Cristo. Segundo, em Jesus todos são predestinados à salvação. Evangelho de João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Terceiro, Tito 2:11, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Quarto, 2 de Pedro 3:9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Apocalipse 22:17, quem quiser, receba de graça a água da vida. É inegável, meus irmãos, o anseio de Deus pela salvação de todas as suas criaturas. Observe, 1 de Timóteo 2:4, o qual deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. João 3:16, já conhecemos isso de código salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por todos. Todos que crerem serão salvos. Jesus mesmo ratificou esse princípio, garantindo que a salvação é para todos. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Apocalipse 3:5, ao que vencer de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Jesus Cristo, o Salvador bendito, pagou o preço da redenção de todos. Por isso, pode afirmar, João 6:37, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 6:47, mas aquele que em mim crê tem a vida eterna. Apocalipse 3:11, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. João 5:40, e não quereis vir a mim para teres vida. Compreendem, irmãos? Se a predestinação fosse uma doutrina verdadeira, creio que não precisássemos de Jesus, do seu sacrifício, nem do evangelho, nem da igreja, muito menos do plano da salvação. Bastava viver e aguardar a morte. No entanto, eis aí o Senhor Jesus, demonstrando claramente que os que decidem ir a ele terão vida e vida eterna. Os que recusarem assumem sua desventurada decisão, sendo exterminados quando for destruído o pecado. Está aqui, ó,
temos vários textos deixando claro que Deus ama a todos. Ezequiel 33:11, Mateus 5:45. Faraó foi quem se endureceu, está lá em Êxodo 7:13, 14, 22. Êxodo 8:15, 19, 32. Êxodo 9:7, 34, 35, 13, 15. Os próprios pagãos reconheceram que Faraó se endureceu deliberadamente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Por isso, medite com carinho. Mateus 25:34. Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, pois, a inequívoca verdade que Jesus morreu por todos, mas nem todos querem ser salvos, e Deus respeita a decisão de todos. Perguntas, vamos lá. Se não ficou claro, vamos deixar isso mais claro, mais alto do que a neve. Gente, se ainda tiver alguém com dúvida sobre a salvação, nós vamos hoje aproveitar essa aula para fazer o segundo apelo. E tem gente aqui que vai levantar a mão pela segunda vez. Vamos lá. Não sei se vai ser irmão Elton próximo, mas vamos lá. Vamos lá, irmão Elton, joga a sua pergunta. Se eu posso afirmar, Calvino tem duas coisas na linha de raciocínio dele que não bate com a dele. Primeiro é o que para ser salvo não existe critério e não existe livre-arbítrio. Exato. 100% correto. 100%. Se o irmão sentar com um presbiteriano, com todo respeito, tem um carinho grande aos presbiterianos, tenho amigos em Cristo que são presbiterianos, conheço pastores presbiterianos. Dado também, né? Que eu posso pecar e fazer o que eu quiser. Aí temos esse grande problema, infelizmente. Agora o irmão tocou numa tecla muito delicada. A porta aberta para a libertinagem ela é completa. É completa. Mas tem homens de Deus que são muito, digamos, temerosos, têm temor a Deus, apesar do pensamento presbiteriano calvinista, são homens muito cheios do temor a Deus, porque se não tivessem esse temor a Deus, sai da frente, o negócio ficaria, como eu conheço, muitos pastores que são libertinos, né? Sejam eles presbiterianos, sejam metodistas ou sejam batistas. Mas essa sua abordagem, irmão Elton, está corretíssima, né? Que infelizmente, né, a visão calvinista ela é muito perigosa, a partir do momento que não se tem critério e não se crê no livre-arbítrio. Alguém tem alguma dúvida a colocar, alguma abordagem? Fique na liberdade de falar, por favor. Está bem claro? Quantos creem, irmãos, que nós fomos salvos porque escolhemos, ou seja, primeiro Jesus nos escolheu. No momento que ele nos escolhe, tem que ficar a nossa escolha. Quantos de vocês creem que primeiro ele nos chamou, nos escolheu, e depois nós decidimos aceitar o seu chamado? Vamos lá. Todos assim creem? Que maravilha. Então, não tem nenhum calvinista aqui entre nós. Porque o direito, se você de repente tem um pensamento calvinista, é um direito que lhe cabe. Agora, esse direito, ele morre na praia da Escritura Sagrada. Entendam-me que aqui eu não estou impondo um ponto de vista meu pessoal, jamais. Em se tratando de ensinar a palavra de Deus, eu respeito demais um critério que se ensina na pedagogia cristã. Que critério é esse? Numa sala de aula, todo mundo tem a razão. Irmão Elton tem a razão, pastor Anderson tem a razão, irmã Amanda tem a razão, irmã Jandra, todos estão cobertos de razão. O único que não tem razão em sala de aula, sabe quem é? O professor. Como é que é? Não. O professor é o único que não pode dar a sua opinião pessoal, a menos que ele seja convidado a fazê-lo. E mesmo assim, com muito cuidado, porque o que eu for opinar aqui, ou seja, o que o professor for opinar aqui, se for certo, amém, vai ser de bênção para todos e tem que estar com coerência na Escritura Sagrada. Agora, se a minha opinião for errada e não tiver encaixe, coerência com a Escritura, eu posso estar criando danos espirituais, sem volta, irreversíveis. Por isso aqui o único que não pode opinar sou eu.
e quando eu falo, eu tenho que falar com base e com muita segurança aqui. Gente, você não está entendendo que está aqui trazendo o ensino deste livro só a camiseta, gente. Ou você pensa que eu estou aqui bonitinho, tranquilo, ai, que fácil é ensinar. Coisa nenhuma. Ai de mim, se eu estou passando algo errado e da minha própria cabeça e do meu coração. Lá na frente, Deus vai me prestar pesadamente contas. E eu vou prestar conta da vida de cada um de vocês diante de Deus. Irmão Elton. Pastor, outra questão sobre a salvação também, se eu posso determinar, ela é tão fato de escolha que quando a gente conhece Jesus, a gente primeiro, o senhor me corrija se eu estiver errado, a gente recebe o primeiro amor, aquela alegria, aquela alegria. Aí Paulo vai dizer que como criança necessitamos do leite maternal. Aí Deus vem e dá o leite maternal. Quando você compreende tudo o que é o caminhar com Jesus, aí vem o período, a escolha não é quando você é batizado nas águas e quando você encontra com Jesus. Ali você começou a caminhada, aí chega um momento, Jesus bate de frente com você e pergunta, você vai prosseguir ou você tem o livre-arbítrio de escolher? Yeah. E, pelo Essa é menos uma assim das foi razões, comigo. muito bem colocada, Porque essa é uma quando das razões... Sim, continue, desculpe, Porque continue. quando nós conhecemos a Jesus e ficamos naquele regozijo, pula igreja, se deixar a gente vai na vigília, jejuma 24 horas, quer fazer tudo, quer louvar, quer tocar bateria, quer fazer a porta, quer fazer tudo. Tudo bem. Aí quando chega o período do caldo grosso, que é o leite mais sólido que Paulo fala, aí vem o período de escolha. Aí é onde muitas das vezes a gente opta para ser desigrejado, para a gente não ficar na igreja e talvez até largar a mão de servir a Jesus, porque a palavra há muita contradição naquilo que a nossa mente ainda não consegue compreender. Aí o que que acontece? A gente desiste da caminhada. Aí eu entendo assim, que mesmo sem entender, devemos prosseguir. É o poder de escolha, né? Poder de escolha. Isso, Ou você exatamente serve ou desse não jeito que a coisa ou você serve ou acontece. não serve. E aí lá na frente aperta um pouquinho mais, porque fala que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aí entra um fator que o irmão talvez não colocou, porque talvez ou não se lembrou, mas está embutido no pacote. Uma coisa chamada maturidade. Na medida que eu for crescendo espiritualmente, é natural que eu vou ganhando o quê? Maturidade. Não podemos comparar a maturidade espiritual de uma pessoa que tem 24 horas de convertido com aquela pessoa que tem 25 anos. E às vezes não é questão de tempo, porque eu conheço pessoas de 25 anos de fé que são crianças, e pessoas que têm um mês de fé que são maduros aos extremos, ou seja, não depende tanto da questão do tempo em si transcorrido nos caminhos do Senhor. Depende do seu nível de comunhão, do seu nível de intimidade com o quê? Com a Escritura Sagrada. Quanto mais eu tenho intimidade com este livro, é natural que eu vou ter intimidade direta com Deus. Alguém já parou para pensar nisso? Quanto mais eu tenho intimidade com este livro, quanto mais eu luto para seguir este livro, quanto mais eu memorizo as palavras deste livro, os pensamentos seguintes que eu vou ter vão ser baseados a quê? Nesse livro. E as letras, as palavras deste livro são vida e poder. São vida e espírito. O próprio Jesus, Paulo também deixou isso bem claro, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Por isso que quando você, acredito que já teve essa experiência, quando você memoriza um texto bíblico, o texto bíblico remói lá dentro da sua consciência, transforma a sua mente, transforma o seu coração e começa a mudança de quê? De mentalidade e de atitudes. Quando este livro consegue mudar a nossa maneira de pensar, alô? Nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, glória a Deus, está vendo o quê? O milagre da transformação do nosso caráter. A salvação ela é bem clara, ela é bem exposta quando as palavras deste livro começam a alterar o quê? O nosso
caráter, o nosso comportamento. Quando você percebe que lá atrás você era uma pessoa irritadiça, iracunda, desobediente, desenfreada, e agora é uma pessoa mansa, mais controlada, mais equilibrada, mais afável, mais sensível, não é? À voz de Deus. Sabe o que você vai dizer? Meu Deus, eu nem sei quem eu era, agora eu sou alguém projetado, alguém à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso chama-se maturidade. Passa-se o tempo, este livro vai ganhando espaço na minha, na sua, na nossa vida, e eu vou crescendo, eu vou amadurecendo. Vamos à primeira carta de Paulo, capítulo 13 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Creio que todos nós já lemos, né, pelo menos uma vez esse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Olha que interessante. Versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Assim fomos. Conhecemos a Cristo lá atrás, éramos meninos, e aí, na medida que fomos nos alimentando da palavra, aumentando o nosso nível de intimidade, de comunhão para com Deus, começamos a crescer. Quantos de vocês aí têm filhos pequenos? Filhos pequenos. Sei que a irmã Amanda tem, né? Se a irmã Amanda não levantasse a mão, eu ia dizer, irmã Amanda, não esconde. Está ali nosso irmão Claudiano com a irmã Larissa. Filhos pequenos. Alguém mais tem filhos pequenos? Pastor Anderson também tem, né? Eu não posso dizer que o meu é pequeno, né? Porque o meu tem 1,85 m, né? Tem 27 anos. E é uma massa. E a irmã Elton também. Você que tem filho pequeno, você tem acompanhado eles, lembra-se com certeza, né? Quando eles nasceram, saíram da maternidade, os primeiros dias, semanas, meses. Deu um pouquinho de trabalho? Claro, mas a alegria é tão grande. Tem aquela meninada ali ao nosso redor, né? Tá ali a irmã Flávia, ela pode dizer isso melhor do que ninguém, porque os menininhos dela ainda são pequenos. Mas eu tenho saudade do meu, gente. Você pensa que eu estou falando aqui sem ter essa saudade, né? Às vezes eu olho para o meu enorme, né, grandão, e falo, meu Deus, mas podia voltar, ficar pequenininho de novo e tal. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que nossos filhos, quando eles saem do ventre da mamãe, vão crescendo, eles vão aos pouquinhos ganhando o quê? Desenvoltura. Eles vão amadurecendo. E hoje já vemos ainda alguns de nossos filhos ainda pequenos, mas nada em comparação aos primeiros dias de vida. Ou hoje você tem o seu filho grande, já adolescente, já jovem, ou já adulto, como é o meu caso, né? Meu menino tem 27 anos de idade, solteiro lá e lutando para se casar, mas eu falo com ele, vai devagar, meu amigo, porque é para a vida inteira, é uma vez só, não tem duas nem três. Vai devagar, tá certo, pai, eu não vou dar com os burros na água, não, entende? Mas eu estou querendo chegar exatamente a este ponto, maturidade. Quando eu e você ganhamos intimidade com este livro, eu ganho o quê? Compromisso e responsabilidade em fazer o quê? Lutar pela minha salvação. É o que nós vamos ver agora. É possível perder a salvação? Vocês acham que é possível? Sim ou não? Yes! É possível. E agora vamos às provas bíblicas. No século V depois de Cristo, Agostinho ensinou que o crente nunca poderia perder a salvação. Uma vez salvo, permaneceria salvo por toda a vida, independente das suas ações ou suas atitudes. Essa declaração deu início a um debate teológico que permanece até os nossos dias.
Nesse texto apresentaremos o conceito bíblico, demonstrando que o crente pode perder a sua salvação. Ao estudar as evidências bíblicas que apoiam esse fato, o aluno compreenderá por que só 4 séculos após a morte de Cristo surgiu esse ponto de vista sobre o assunto em pauta. Vamos então encontrar esse assunto na palavra de Deus? Um dos maiores argumentos bíblicos segundo o qual se pode perder a salvação é a frequente menção do condicional se, com respeito à salvação. As referências bíblicas a seguir revelam o fato de que a salvação na experiência humana depende da situação do crente, manifesta em expressões bíblicas como permanecer em Cristo, continuar na fé, andar na luz, não retroceder. Segue uma lista de algumas dessas frases. A lista é muito grande, irmãos. Se eu fosse colocar toda a lista da Bíblia, daria aqui pelo menos 3 apostilas, em torno de 280 páginas, ou mais. Mas eu selecionei as mais importantes. Preste atenção aqui, as mais importantes. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. João 15:6. O que quer dizer permanecer em mim, ou em Cristo? Primeiro, ligado a ele em íntima comunhão e ligado à sua palavra, porque eu e você não podemos separar Cristo da palavra, alô? E nem a palavra de Cristo, alguém está me entendendo? Eu não posso separar Cristo da palavra, nem a palavra de Cristo, porque a Escritura mesmo disse quem é a palavra, é o próprio Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra encarnada, então eu não tenho nenhuma forma de separar a palavra de Jesus Cristo. Ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Perfeito. Se é que permaneceis na fé, é o outro C, está lá em Paulo, em Colossenses 1:23. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Olha que interessante, olha como Paulo diz. Se retiverdes, ou seja, se vós vos agarrardes a esta palavra, como eu tenho vos pregado, se negligenciardes tão grande salvação, Hebreus 2:3. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança, Hebreus 3:14. Se retroceder, ou seja, dar volta para trás, Hebreus 10:38. Se, porém, andarmos na luz, irmãos, a lista é grande, mas separamos somente estas aqui para nós entendermos de uma vez por todas que, infelizmente, sim, a salvação pode ser perdida, desde que eu comece a negligenciar, desprezar os meios de mantê-la cuidada, acesa dentro de nós. Eu creio que eu já falei isso nas aulas anteriores, que quando nós conhecemos a Cristo, nós recebemos algo dele, presta atenção, eu já quero adiantar, não é a graça. A graça é a capacidade sobrenatural, não é? Que nos leva a crer nele, a adorá-lo, a obedecer a sua palavra, a manter comunhão, mas a graça é a consequência. Mas antes de nós recebermos esta graça, que é a capacidade sobrenatural, nós recebemos, de acordo com a epístola de Judas, um elemento. Ele é dado uma única vez para mim e para você. E este texto lá em Judas me ensina que é dado uma vez só e eu tenho que fazer isso aqui, ó, para manter ele vivo, senão morre, e se morrer já era. Aí acaba a nossa caminhada na presença de Deus. Qual é este elemento que nos é dado uma única vez, para a gente batalhar em cima dele? Vamos lá, alguém se lembra? Nos é dado um elemento. A fé. A salvação. Só isso, a fé.
A fé Salvífica. salvadora. Não é Ok. qualquer tipo de fé. É a fé salvadora. Está lá no versículo 3 da Epístola de Judas. Vamos ler de novo. Talvez alguém aqui tenha se esquecido. E isso não pode ser esquecido de jeito forma. Epístola de Judas, versículo 3. Deixa bem anotadinho isso aí, gente. Não pode ser esquecido de jeito nenhum. De jeito nenhum. Epístola de Judas, versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos. O que quer dizer a palavra exortando-vos? Chamando a vossa atenção, motivando, incentivando, batendo forte na tecla, exortando-vos ao quê? A batalhar, ou seja, a coisa é suada. Não, não é facinho, não, é difícil, é duro. A batalhar pela fé, que uma vez, alô, eu posso ter. São 8 tipos de fé que a Bíblia me ensina. Interessante. O único que não se renova e que se perde, acabou direto, é esta fé. A fé salvadora. Os outros tipos de fé eu posso recuperar. Olha que interessante. Eu posso tê-la renovada, mas essa fé não. Essa fé, se eu não prestar atenção e não atender o que a Bíblia aqui está me falando, tchau, esquece. Acaba a nossa razão de até servir a Deus, porque esta fé foi de uma vez por todas entregues a quem? A mim e a você. Tá anotando isso aí? Esta fé, ela é dada uma única vez. Irmão Elton recebeu ela uma única vez. Não sei há quantos anos. Essa fé chegou à minha vida há 53 anos. Foi dada há 50... Irmãos, para pensar. Não estou aqui me colocando melhor do que ninguém, não. Mas estou há 53 anos fazendo isso aqui. Ó. E não é fácil. Cada ano que passa fica mais difícil. Que é isso, pastor? Eu não estou te entristecendo nem te preocupando. A cada ano que passa, fica cada dia mais difícil. Mas graças a Deus que eu não dependo da minha força. Eu não dependo da minha experiência, eu não dependo da minha capacidade, eu não dependo, entende? Do que eu sou. Eu dependo, sabe de quê? Da graça de Deus. Cada dia que passa eu acordo e falo, Senhor, estou aqui de novo, dependendo da tua graça. Se tu não for comigo nesse dia, desço a ribanceira. Irmãos, cada dia você luta e luta para manter essa salvação. Você sabe que eu e você temos 3 grandes inimigos. Alguém sabia disso? Eu e você temos 3 enormes inimigos que lutam diariamente para matar nossa salvação. Quem sabe quem são esses 3 inimigos? Dia e noite, esses 3 tentam tirar a gente do sério e roubar a nossa salvação. Vamos lá. Pastor, vou chutar aqui. Vamos lá. Um é Satanás. Satanás, perfeito. O outro é eu mesmo. Sim, senhor. O outro, não vem. Não acredito. Eu ia dar 75 pontos para o irmão Leandro Bonjour. Não faça isso comigo. Ai, 50 tá bom. Não acredito. Não. Ai, Jesus, ajuda, ilumina esse homem. Ele já falou tão certo. Como é que ele consegue fazer isso? Ai, Pecado original? Não. Vamos lá. Vou jogar essa bola para outro aluno. Qualquer outro aluno. Ele já falou 2, faltou uma. 75 pontos, eu vou dar de bônus. Os 3 inimigos que lutam para arrebatar. Os 3 inimigos que lutam dia e noite para arrancar a nossa salvação. A carne. Não, falta um. A carne já saiu. A carne já saiu. A Vissaio me fala em carne que eu estou com uma fome de lobo. Nem me fala, para pastor. fazer um churrasco. Nem me fala. O mundo! Oh, meu Deus! Ítalo!
O Ítalo, quando fica quieto, ele é um perigo. Gente, Eu se tava você não conhece o pensando. Ítalo, só o pastor Júlio Evangelista, a irmã Vanderlé, conhece o Ítalo. Quando ele fica quieto, é perigo na terra. Eu estou vendo o Ítalo quietinho. Eu tô Ele pensando. vai, quando Três. for abrir a boca, já era. Vai fazer um golaço e fez. Parabéns, Ítalo. Obrigado. O mundo, Satanás e o nosso eu. Anota aí. O mundo, Satanás e o Mas eu tenho uma nosso eu. pergunta, pastor. Vamos lá, deixa eu segurar Não, aqui. eu tenho uma pergunta também. O que o senhor quer dizer? Satanás eu entendo, eu mesmo eu entendo, mas o que quer dizer com o mundo? Primeira carta a João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos na Escritura, não é o que eu penso, não é o que nós pensamos. Aliás, todo mundo aqui pode pensar qualquer coisa. Isto, meu Deus, eita, Ítalo tá fervendo hoje, né? Gente, só Jesus conhece o Ítalo e o pastor Júlio Evangelista. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o que tem no mundo? 3 coisas: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui a palavra grega para mundo é cosmos. Preste atenção, preste atenção. A palavra cosmos no Novo Testamento tem 9 significados. E o significado aqui da palavra mundo não é planeta Terra, não é grupo de pessoas, mas é um sistema espiritual organizado. Muito bem organizado. E começa lá no Jardim do Éden. Como é que é? Alô? Este sistema organizado chamado mundo começa ali no Jardim do Éden. Vamos lá em Gênesis capítulo 3, aí você vai entender a conexão direta deste texto da primeira carta de João 2, 15, 16, 17, com Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo de número 3. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 3, versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Peraí, como é que eu entendo aqui os 3 sistemas que estruturam o mundo? Vamos voltar lá, 1 de João 2,16, porque tudo o que há no mundo, número 1, olha a ordem, a cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? Aí você volta lá em Gênesis 3,6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Quem disse a Eva que aquela árvore era boa para se comer? Ninguém precisou dizer para Eva. Eva visualizou, enxergou. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? Ela visualiza. E no que ela visualiza, vai lá dentro da consciência dela. Aquela ali é boa. Aquela ali vai me dar poder. Vai me dar autoridade. Vai me dar controle. Cobiça da carne. Vamos voltando a 1 de João 2,16. A cobiça dos olhos. Aí voltamos a Gênesis 3,6. Agradável aos olhos. Então, Eva agora não apenas ela estava cobiçando algo para ter poder, mas agora ela estava desejando algo que satisfizesse o que ela estava enxergando. Voltamos a 1 de João 2,16. E a soberba
da vida. O que é a soberba da vida? Está acima, está no controle de tudo. Pastor Anderson tem ali uma abordagem. Vamos lá. Aí voltamos a Gênesis 3:6. E Ô, pastor, desejável para dar entendimento. O que é isso? Eva queria ser igualzinha a Deus, enxergar como Deus enxerga, saber a diferença entre o bem e o mal. Mas por que ela precisava disso? Uma vez que ela estava em estado de inocência e desfrutando de plena comunhão para com Deus, a menos que ela não esteja mais na comunhão. Ela estava... Irmãos, aqui Eva teve o direito de escolher. Daqui para trás, daqui eu retorno. Ou seja, não vou lançar mão dessa árvore ou desse fruto de comê-la. Eu vou dar a voltinha para trás, me arrepender e dizer: Senhor, me perdoa, fiz mal, estive bem pertinho de sair da tua dependência. Mas o que acontece? Eva não quis ficar mais na dependência de Deus, por isso que ela... E aí arrebenta com tudo. Irmão Elton, pastor Anderson, rapidinho, porque nós temos que avançar hoje na correção dos exercícios. Irmão Elton, se eu posso lhe responder a pergunta, eu lhe respondo. Irmão Anderson. Pastor pastor, Anderson, sim. Vamos lá. pastor. Ok, um termo foi abordado aqui agora, porque muitos pregadores usam que Adão não estava ali quando a Eva comeu do fruto e deu ele. Agora, nós lendo o texto bíblico aqui agora, nós vemos que a Eva pegou o fruto, comeu e deu ele. Ele estava com ela ali. Mas preste atenção. Na conversa inicial, vamos voltar à fita? Na conversa inicial entre Eva e a serpente, Adão não estava. Lembra-se disso? Inicial, lá no início do capítulo 3 de Gênesis, aí encaixa perfeitamente, né? Que exatamente Eva é surpreendida solita, porque Adão não está presente. Mas isso não justifica, com mais razão, Adão aí, com todo respeito, ele foi frouxo. Porque ele era o cabeça espiritual, o sacerdote da mulher. Não estando ele presente na primeira entrevista entre a serpente e a mulher, né? Obviamente, nós vemos aqui pela cumplicidade que Eva disse: olha, eu tive uma conversinha com a serpente. E aí trocamos um papo bonito, assim, eu estou parafraseando. Tivemos uma conversa, tivemos um papo, e agora vamos lá, e vamos partilhar desse fruto. Entende? E ainda que Adão não tivesse estado na conversa inicial, mas aqui, muito bem colocado pela sua pessoa, Adão já está presente. E Adão aí foi o frouxo da história, porque ele tinha ali, aquele momento, a oportunidade de dizer: para, Eva, para, não foi assim que Deus nos ensinou. Vamos dar a volta para trás, estão fazendo uma bobagem. Mas ele não aqui esboça nenhuma reação de voltar atrás. Ou lemos isso? Não. Ele, muito pelo contrário, ele é cúmplice da atitude de Eva, ou seja, o frouxo aí foi definitivamente Adão. Então, todo mundo, né, coloca a culpa na mulher. Não, a culpa aí foi do homem. O homem não teve a devida autoridade espiritual. Gente, que coisa impressionante isso aqui. O homem perdeu a oportunidade de exercer a sua autoridade espiritual. Ou seja, ele foi cúmplice da fraqueza de sua esposa. Eita, aí o negócio ficou estranho. É porque a Bíblia diz aqui, né, pastor, que quando a Eva come do fruto, ela não abriu os olhos, mas depois que Adão comeu do fruto, foi que os olhos foram abertos, né? Ganhando 50 pontos, pastor Anderson. Oh, meu Deus! Ô, pastor, nós começamos isso hoje. Como é que é? Ih, rapaz, então eu vou ter que dividir o negócio aí. Hoje sobre Adão e Eva aqui em casa. Eu vou ter que repartir então essa bênção. Não me perdoe, pastor. 25 para cada um de vocês. Meu Deus, Anderson, 25. Porque a coisa tem que ser justa, né? 25 para cada um. Isso, irmã Sabrina, 25. Gente, alguém já parou para pensar nisso que está sendo falado aqui agora? Alguém já havia pensado alguma vez nisso ou não? Isso aqui é sério, gente. O frouxo espiritualmente na história não foi Eva. E todo mundo bate em cima da Eva. Não, o culpado foi a Eva. Não, o culpado foi Adão.
Adão errou. Adão perdeu as rédeas espirituais. É só lermos com atenção o texto que a gente se dá conta disso. Alguém já observou isso? Lendo com atenção o texto? Alô, ops, alguém está se dando conta? Temos que ler o texto. Se eu não leio o texto, eu vou jogar todo o peso de culpa em cima de Eva, mas o peso de culpa não estava em Eva. Eva errou? Errou, sem dúvida nenhuma que ela errou. Deu ouvidos à serpente, ela simplesmente entrou numa situação bem complicada, mas o homem que frouxou. Deixa eu responder aqui uma perguntinha, nossa irmã Bernadette. Qual a diferença entre libertino e libertinagem na Bíblia? Correto, irmã Bernadette? A diferença entre libertino e libertinagem. Libertino é o praticante de libertinagem. Libertinagem é o excesso de liberdade que já está fora dos padrões morais e espirituais estabelecidos pela palavra de Deus. Deus nos chamou para sermos livres, mas não sermos libertinos. E o que é o libertino? É aquela pessoa que pratica os excessos, como, por exemplo, pecar deliberadamente, mentir deliberadamente. Isso é uma pessoa que está vivendo o quê? Uma vida de libertinagem. Vamos colocar essa palavra libertinagem como excessos, uma vida de pecado em excessos. E Paulo muito falou ali na carta aos Gálatas do perigo da libertinagem. O autor também da Epístola aos Hebreus fala também do perigo da libertinagem, ou seja, que o cristão tem que ter cuidado. Se ele está pecando, se ele peca, ele tem Jesus, ele tem um advogado, como a primeira carta de João nos ensina, mas a carta aos Hebreus nos adverte do perigo da libertinagem, ou seja, dos excessos, que quanto mais eu vivo uma vida de excessos, vai chegar no ponto que eu vou perder a sensibilidade ao arrependimento. Nosso irmão Claudiano, solta aí a sua questão. Pastor, aproveitando que esse tema do Adão foi abordado, só tem uma pergunta para mim fazer, tirar uma Faça, dúvida. por favor, por gentileza. Ah, a gente já fez um curso de teologia básica uma vez, aí a gente foi abordado o tema de que quando o Adão estava no jardim, ele não estava com essa pele humana como a nossa. Certo. Ele seria como um ser de luz, como os anjos. Só lembra que o senhor até abordou uma vez que, por exemplo, Cristo, um exemplo, quando a gente for arrebatado, que o corpo for transfigurado, transformado, a gente pode até comer, mas não vai ter fome, certo? Isso vai ser no momento que recebamos o corpo glorificado, corretíssimo. Sim. Aí, analisando essa questão que Adão, se realmente ele estava com um corpo diferente, que não seria essa pele nossa, você já ouviu essa pessoa? É o teólogo. Já ouvi essa teoria, mas ela não se encaixa muito dentro do contexto bíblico e não encontro, sinceramente, nenhum apoio no texto hebraico. Entende? Certo. Se o texto hebraico trouxesse... ela é uma teoria, eu já ouvi bastante essa teoria, conheço pastores que sustentam essa teoria. Porque eu estava analisando pelo fruto, porque se eles eram de luz, que eu penso, não sei, é bem complicado essa questão. A parte que a gente acabou de ler do pecado, do olho, que ele vai puxar a gente para o pecado, aí seria muito profundo para eles ter tanto anseio assim por ela, ter tanto anseio por ter comido o fruto, se eles seriam espiritual. Mas vamos partir de um princípio bastante simples. Eu vou simplificar a coisa para o irmão. Deus deixou muitíssimo claro que todos os frutos de todas as árvores do jardim, eles podiam ter acesso e comê-los. Confere? Eles tinham acesso a tudo. Mas aí Deus deixa bem claro, ó, tudo isso aqui é de vocês. Pensa o irmão e a sua esposa. Irmã Larissa, irmão Claudiano é o Adão, irmã Larissa é a Eva. Mentaliza isso. Vocês têm tudo nas mãos. Todos os frutos de todas as árvores estão para o livre acesso de vocês. Mas Deus disse bem claro, ó, essa aqui é minha. Ó, essa aqui é minha. O dia que vocês tirarem deste fruto e comerem,
que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer. Uhum. Eles não sabiam o conceito de morte. Olha só. Embora a palavra morte, no sentido prático, nenhum deles conheciam, mas Deus deixou bem claro. O que quer dizer morte? Separação. Na prática, eles não sabiam que era morte, mas Deus deixou claro, ainda que num conceito teórico. O dia que vocês pegarem deste fruto, vai haver o quê? Morte, separação. Aí eu pergunto ao irmão Claudiano, Adão e Eva entenderam bem isso? Entenderam, embora não praticaram nunca o que é a separação, o que é morte, mas eles entenderam perfeitamente. E a maior prova que eles entenderam, que vem a serpente, que ouviu todo o diálogo, com certeza ela já estava ali presente, estava convivendo ali com Adão e com Eva, e estava ciente de tudo quanto Deus lhes falara. E qual foi o papel da serpente? Pegar a ordem de Deus e fazer isso aqui, ó, distorcê-la. E a primeira coisa, irmão, se lembra que a serpente chega, né? Vem cá, não é verdade que Deus disse que morrereis se comeres dos frutos da árvore? Olha só, a serpente jogando a dúvida, como querendo dizer, Deus é injusto, proibindo vocês de comerem todos os frutos do jardim. Aí Eva consciente, não. Nós podemos comer tudo, menos da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Aí a serpente prossegue o diálogo como? Não, peraí. Certamente Deus não quis dizer isso para vocês, não. Porque, do contrário, ele seria injusto em não dar a vocês o acesso de todo o conhecimento. Aí Eva começou a raciocinar. Oh, é verdade. Deus está querendo nos privar de alguma coisa. Começa a entender. O problema de Eva foi ter questionado uma ordem de Deus. Deus deixou bem claro, é assim, é assim, é assim. Mas vem a serpente, pega a palavra e distorce. E levanta o quê? A dúvida. E eu pergunto, hoje, Satanás não faz exatamente a mesma coisa quando ele nos tenta? 100%. Preste atenção. Satanás usa a mesma tática. Quando ele vem nos tentar, ele até usa uma expressão da palavra de Deus que está dentro da nossa mente e do nosso coração e sopra. Ele não fala na nossa mente, mas ele sopra. Ó. Vem cá, Deus está sendo injusto com você, não é verdade? Você está orando, você está jejuando, você está se consagrando, e aquele outro ali, ó, está tendo uma vida relaxada, uma vida de sem vergonha, e está sendo coberto das bênçãos de Deus. Que negócio é esse? Vamos parar para pensar, gente? O diabo não fala aqui dentro, mas ele sopra, ó, do lado de fora. E a arma que ele mais usa com uma perfeição fantástica é a chamada dúvida. Entrou a dúvida, acabou com tudo. Foi o que aconteceu com Eva. A dúvida entrou no coração dela. E ela conseguiu contagiar Adão com a mesma dúvida. E a maior prova é que Adão foi o cúmplice. Ó, pararam para pensar? Adão teve dúvida na ordem de Deus. Angelina, o negócio está ficando bom. Eita, só sabia que a senhora ia esquentar hoje. Não te ouço, Angelina. Não falou que a Está longe, Angelina. Está longe demais, não consigo te ouvir. O senhor não falou que a árvore era um teste de fidelidade com Adão e Eva? Exatissimamente, exatissimamente. Mas eles não compreenderam esse teste. Esse foi o problema. Porque no momento que a dúvida entra, eles ficam cegos em entender que aquilo era um teste de fidelidade. Alguém está me entendendo, gente? No momento que entrou a dúvida, preste atenção, quando a dúvida entra, e essa mesma arma que o diabo usa, entrou a dúvida, estamos em perigo. Entrou a dúvida no meu coração, no seu coração, estamos em gravíssimo perigo. Tem forma de dar a volta para trás? Tem. No momento que a gente reconhece, Senhor, eu estou em dúvida, lava meu coração no sangue de Jesus, tira essa dúvida, fortalece minha fé, porque a tua palavra está escrita assim. Sabe uma coisa, gente? Vocês sabiam que a tentação de Jesus foi semelhante à tentação de Adão e Eva? Alguém já observou isso? Foi muito parecido, porque Satanás usa as mesmas táticas, as mesmas armas, só que Jesus já estava mais preparado que eu e vocês juntos. Ele rebateu com a palavra de uma maneira firme,
porque ele, Jesus, é a própria palavra e nos deu o exemplo que nós temos que abraçar a palavra sem deixar nenhuma margem de dúvida. Alguém está me entendendo, gente? Irmãos, essa matéria tinha que ter pelo menos mais 5 aulas, mas eu não posso dar mais 5 aulas. O que passa, Porque, pastor, meu Deus, vamos lá, irmão Elton, eu tenho que fechar em 5 minutos. Eu tenho que fechar em 5 minutos essa aula. que a palavra ela chega um dado, é igual Ezequiel, né, quando entrou no poço. Você começa a entrar, dá nos pés, no tornozelo, no joelho, e a ponto que vai nadar de braçada. E quando vai dando de braçada, às vezes você vai se deparar com muitas coisas complexas. E essas coisas complexas, se não há quem explique, você fica perdido. Alguns vencem em oração e revelação de Deus da palavra. Só que se há quem Deus já deixou quem ensine, e você tem acesso a quem ensine, é o caminho mais fácil. Agora, se você quiser ter o dom da palavra também através da revelação, e se a Deus agraciar no coração desse sacrifício e quiser abençoar, a pessoa consegue chegar do outro lado da margem do rio. Eu creio sem dúvida. Pela fé, mediante a fé em Deus, a pessoa consegue transportar montes. Porém, Deus deixou pastores, mestres, doutores, para que haja esse caminho mais maleável e fácil, vamos dizer assim. Por isso que eles falam, os antigos são muito usados na palavra do Senhor. Eu conheço uma senhora lá que ela aprendeu a ler na Bíblia. Mas o que impediu ela para ela ler e aprender na Bíblia? O acesso. E o acesso fez com que ela orasse e buscasse o milagre de Deus. E o milagre de Deus só vem quando nós não temos acesso. Quando temos acesso, Deus não faz milagre. Às vezes muitas pessoas perdem nesse caminho sem focar na palavra de Deus, que Deus já deixou doutores, mestres, professores, pastores para ensinar a palavra de Deus. É desse jeito, meus irmãos. Meus irmãos, temos ainda o bloco 3 dos exercícios para serem corrigidos, correto ou não? Bloco 3, vamos lá, rapidinho. O nosso horário passou, infelizmente, eu não queria que o horário passasse das 10, mas eu já tinha uma suspeita que essa temática hoje nos levaria, né, a essa profundidade, e a gente não pode deixar, né, essa temática passar em branco. Perfeito. Vamos então ao bloco de número 3, é o último bloco. Pastor, lá é o atrás, bloco 2 e o 3. O 2 e o 3. Então vamos, infelizmente, passar 10 minutinhos, tá? Se Ô, alguns de pastor, vocês... Sim, eu sou testemunho. não vai dar tempo. Vou ter que deixar para a próxima aula, senão eu vou estourar mais de 10 minutos. Eu queria realmente, mas entre o meu testemunho e o desenvolvimento da aula, o desenvolvimento da aula é prioridade, né? Mas deixamos para a próxima aula, ou então eu faço um vídeo de 5, 6 minutos e posto para vocês, né? Mas eu queria demais, mas a prioridade é a aula. Vamos lá, então, bloco 2 e 3. Pastor, o senhor parou na metade do bloco 1, não? Não, já corrigi todo o bloco 1. Todo o bloco 1 já está Corrigiu todo corrigido. já? Então vamos ao bloco 2 Nós e ao estamos bloco no 9, 3. não? O senhor parou, Deixa eu ver aqui. o senhor parou no número 8. Ok. Ok, então realmente vamos ter que gastar 10 minutos, né? Se alguém, por alguma necessidade, tiver que se retirar, fique à vontade, mas a gente temos que terminar a correção para não trazer prejuízos na próxima aula, que é a prova. Vamos lá, então. Questão 9. Qual é o aspecto positivo da justificação e o que acontece nele? Qual é a letra? D. Letra C é a adoção. Número 9, letra C, é a adoção. Esse é o aspecto positivo da justificação. É a adoção. Não há mudança interior, e sim mudança de posição diante de Deus. Lembra-se disso? Nós saímos de filhos da ira para filhos, né, da obediência para Deus. Questão 9, letra C. Questão 10. Quais das opções abaixo, presta atenção aqui, quais das opções abaixo melhor define a redenção? D. Não, é a letra E. Deus liberta o pecador da escravidão da lei. A A e a D são bem parecidas, na verdade, mas a que melhor se encaixa é a letra A. Deus liberta o pecador da escravidão da lei, pagando o preço
exigido para resgatá-lo. Qual a diferença? A questão do preço exigido envolve redenção. E a letra D não está falando de preço. Porque redenção basicamente envolve pagamento de preço para libertar um escravo. Na visão bíblica. Então, número 10, letra A. Número 11. Porque o pecador precisa ser redimido. A número 11 ela é respondida pela 10. Vamos lá. B. B de bola. Porque o homem tornou-se escravo de Satanás e é preciso pagar o preço exigido por Deus. Estão entendendo? A 10 e a 11 estão ligadas. Se você responde a 10, vai ter condições de responder a 11. 12. Resumidamente, como podemos definir a reconciliação entre o homem e Deus? D. De concordância de pessoas, removendo totalmente aquilo que as separaram. Perfeito. Número 13. É a comunicação da vida divina à alma seguida de completa mudança. Do que falamos? B. Regeneração. Preste atenção, que a regeneração é isso aí, é comunicação da vida divina à alma seguida de completa mudança. Isso quem promove é a regeneração. 14. Quais das opções abaixo é relevante para a santificação? B. Obras. Certo? Obras, letra B, perfeito. 14, letra B, obras. 15. O que é e quem experimentará a glorificação? Isso é fácil. C. C. É o último estágio do homem, apenas a igreja do arrebatamento vai experimentar. A 16, aqui é pegadinha, gente. Essa aqui é pegadinha. Muita atenção. Qual a ordem mais adequada para listarmos os aspectos teológicos da salvação? C. C. Perdão, justificação, reconciliação, redenção, santificação e glorificação. Muito cuidado com a A, C e a D. A C e a D são muito parecidas, mas a diferença está na C, que começa com perdão. E aí vai para justificação, reconciliação, redenção, até terminando com a glorificação. 16C. Bloco 2, questão 1. A Bíblia enfatiza que a redenção é... A. Para todos os homens. Questão 1, letra A, para todos os homens. 2. A Bíblia traz muitas promessas de que Cristo morreria por todo mundo. Esta salvação é aplicada com a letra A. C. Somente aqueles que creem em Cristo. Cuidado, nós estudamos isso hoje. Questão 3. Aos que creem que a propiciação efetuada por Cristo salvará todos os homens. A Bíblia declara que existem aqueles pelos quais ele morreu. Qual a letra? C. B. Que não obterão a vida eterna. Sim, pela escolha, outros não vão obter a vida eterna. Questão 3, letra B. 4. A solução para garantir ao homem a libertação da morte por causa do pecado está... Qual a letra? A. B. Não, peraí. Aí B. complicou. Letra B. B. Na substituição vicária de Cristo em seu lugar. Fica complicado. A gente não pode ser salvo em obediência da lei. Com muito cuidado. Número 4, letra B de bola. Número 5. O homem não somente está excluído do céu por causa do pecado, além disso... Letra A. Está sentenciado à morte, à separação. Número 6. Deus garantiu ao homem a salvação por meio da morte vicária do seu Filho Jesus Cristo. Essa é fácil. C. C. Desde que aceite pela fé essa obra redentora. 7. A morte vicária de Cristo satisfez as exigências da lei quanto à morte pelo pecado. Todavia, cumpriu ao homem uma segunda exigência a fim de alcançar o céu. Qual a letra? A. Perfeita obediência à palavra de Deus. Questão 8. Cristo pagou a nossa dívida pelo pecado por meio de sua morte, sua vida de obediência perfeita serviu como o... D. A.
preço da justiça. Só ele que foi o justo. E só ele que foi o que pagou o preço. Hoje em dia a gente está ouvindo, né? Eu estou pagando o preço. Errado. O único que pagou o preço foi Jesus Cristo. Nós não estamos pagando preço nem aqui, nem em outro lugar. Cuidado, hein? Com os pregadores que estão dizendo, eu estou pagando o preço. Mas qual? Na cruz do Calvário de novo? Só um que pagou esse preço na cruz do Calvário. Jesus Cristo. Tá claro, gente? Não tem essa de pregador A e B está pagando preço, não. Não tem... Cuidado, você não está pagando preço coisa nenhuma. Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Número 9. No Antigo Testamento, se um homem fosse endividado, correria o risco de perder seus bens e ser vendidos como escravo. Qual a letra aqui no número 9? B. B de bola, sua única esperança era um parente pagar o preço de sua redenção. 10. No Novo Testamento, a palavra grega agorazo é usada geralmente para destacar o quê? Letra A. A. O preço pago pela nossa salvação. 10A. 11. Cristo, pelo Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, a fim de purificar a nossa consciência de obras mortas. E letra C. C. 11, letra C. 12. Em Cristo já não estamos escravizados ao poder de Satanás. Qual a letra? B. B de bola, B de bola. 13. Os atos da graça divina mediante os quais Deus concede salvação e ajuda o homem a receber a salvação são conhecidos como? D. A. O chamamento de Deus. 13A. O chamamento de Deus. 14. É Deus quem atrai os homens a si quanto ao recebimento da salvação mediante? C. C. O Espírito Santo. É ele que faz a obra, é ele que nos chama à presença do Pai. 15. Argumentos quanto à universalidade do chamamento de Deus ao pecador. Lê com atenção. E a resposta é a letra A. D. Todas as anteriores estão corretas. Você não leu com atenção, lê todas elas que você vai entender. A letra A está certa, a letra B está certa, a letra C está certo, tá? Então é a letra D. Todas as anteriores estão corretas. 15D. 16. Os que recebem um chamamento para a salvação são chamados especificamente para? B. B. Serem santos. Vamos lá, rapidinho para fechar. Eu vou dando os números e você vai dizer se é certo ou errado. Número 1, certo ou errado? Errado. Certo! A Bíblia explica por si mesmo. O homem nada pode fazer para obter. Está certo, irmãos? O homem não pode fazer nada para obter a salvação. Preste atenção que você está lendo, ok? Número 1, certo. Número 2. C. C, certíssimo. Tem que prestar atenção que você está lendo. Se você não prestar atenção, vai dar problema. Então, número 1 e 2, corretíssimo. Número 3, certo ou errado? Errado. Erradíssimo, erradíssimo. Muita atenção que você está lendo, porque tem que bater com o que está escrito na Bíblia. Número 4, certo ou errado? Certo! O padrão de vida exposto por Deus nunca teve por objetivo o seu caminho de salvação para ninguém. Porque o padrão de salvação está na graça. Não tem fazer as obras, que obra não salva ninguém. Presta atenção nisso. Então, 4 está certo. Nunca teve. Número 5, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 6, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 7, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 8, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Meu Deus, só dá certo aqui agora. Número 9, certo ou errado? Errado. Errado, tá na cara que tá errado. Número 10, certo ou errado? Certo. Certo. Número 11, certo ou errado? Errado. Errado. Número 12, certo ou errado? Certo. Certo. Número 13, certo ou errado? Errado.
Certo. Número 13. Ninguém terá comunhão com Deus apenas porque guarda perfeitamente a lei. Tá certo, né, Paulo? Ninguém. Tá falando, não existe nenhum ser humano que vai ter comunhão com Deus apenas porque guarda perfeitamente a lei. O problema está na palavra ninguém, e vocês estão tendo um pouquinho de dificuldade de interpretar. Número 14. Certo ou errado? Certo. Número 15. Certo ou errado? Errado. Errado, tá na cara. 16. Certo ou errado? Certo. Certo. 17. Certo ou errado? Errado. Não, certo. Olha só. A justificação nos é outorgada mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Se esqueceram de Romanos capítulo 5? Justificados, pois, fomos em Cristo Jesus. Não pode se esquecer disso, por favor. 17, certo. 18, certo ou errado? Errado. Certo. Não somos inocentes quanto aos pecados cometidos, porém Deus não nos julgará mais por eles, uma vez que foram pagos por Cristo. Preste atenção nisso. Vamos lá então fazer uma rápida recapitulação para terminar. 1 e 2, certo. 3, errado. 4, 5, 6, 7 e 8, certas. 9, errado. 10, certo. Errado. 12, 13, 14, certas. 15, errado. 16, 17 e 18, certas. Próxima aula, nós fechamos na matéria da próxima aula, então nós vamos fechar com advertências diretas e exemplos da perda da salvação, tá? Nós estaremos tendo a nossa provinha na próxima aula entre 9 e 9h15. Anote aí, tá? Nós começaremos a aula normal, 8h15, certo? E entre 9 e 9h15 já entraremos na nossa provinha. O mínimo será 9 horas, o máximo não vamos passar de 9h15, porque a prova vai ser também curtinha e bem objetiva, baseada em todos estes exercícios. Gente, vamos terminar a aula, passamos 16 minutos do horário. Obrigado pela paciência de vocês, tá? Na próxima aula eu já vou anunciar a nossa próxima matéria, já começando a despachar as apostilas para cada um de vocês. E vou dar meu testemunho na próxima aula. Não pude, infelizmente, desta feita, né, por causa do horário. Irmãos, o Espírito Santo falou alguma coisa ao seu coração no dia de hoje? Falou? Meu Amém. Deus! Se não falou, vamos ter que fazer um apelo aqui agora, para você se converter de novo, né? Mas acredito que não vai haver necessidade. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, né? Vamos pedir, Ítalo, por favor, Ítalo. Ítalo hoje está com gás, meu Deus, um gás. Então eu quero aproveitar o gás que o Ítalo hoje está cheio, né? Eu fiquei vazio depois dessa o Ítalo, então, está cheio, né? Com o gás que o Ítalo está aí, ele vai agradecer agora a aula de hoje. Muito obrigado a todos que puderam estar, irmão Elton, família Ramalho, irmã Jandra, irmão Leandro Bonjú, irmã Flávia Pitol, irmã Amanda, casal Claudiano e Larice, todos vocês, muito obrigado mesmo, tá? Que se esforçaram muito para estar aqui. Hoje alguns alunos se ausentaram por algumas dificuldades, mas amém, eles vão assistir depois a aula no formato gravado. Ítalo, nos agradecendo a Deus. Abissai, Deus continue te abençoando. Escritório bonito, Abissai. Meu Deus, igual esse escritório eu nunca vou ter, nunca, por mais que eu me esforce. Ítalo, agradecendo a Deus com a palavra de oração. Por gentileza, Ítalo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos apresentamos em Tua presença. E Aleluia. te agradecemos, Senhor, por esta aula. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo e sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa comunhão, por essa aula, Senhor, que o Senhor sempre tem se feito presente, por o Senhor estar abençoando o nosso pastor, o nosso reverendo, o nosso professor, Pai. Abençoa a mente dele e abençoa a mente de cada aluno, Senhor, para que não esqueça, Senhor, nada que aqui foi dito, para que ao dormir, Senhor, venha aguardar todos os ensinamentos e acorde amanhã muito mais confiante, Senhor, da nossa fé salvadora, daquilo, Senhor, que o Senhor prometeu para nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço,
e o Senhor, Deus, possa cuidar de nós, possa nos abençoar, nos dar um resto de semana abençoado e cheio de Aleluia. milagres, Senhor. Assim como o Senhor ressuscitou o Lázaro de 20 anos do pastor, ressuscita os Lázaros que aqui também, Senhor, está morto, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder. E o Senhor merece toda a honra, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um que aqui está e aqueles que não estão, Senhor. Cuida deles, Senhor. A nossa amiga que sofreu um acidente, eu te agradeço pelo livramento, Senhor, porque o Senhor é Deus de Aleluia. livramento, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de tudo, Pai, porque o mundo, Senhor, está em suas mãos. Cuida de nós, Senhor. Abençoa a nossa mente, nos ensina e nos molda, Senhor, segundo o teu caráter. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço. Amém. Vou deixar um vídeo de 5 Amém. minutos durante os próximos dias do meu testemunho. Então, de 5 minutinhos, apenas resumindo. Nosso lema para terminar: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça é necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça necessário que ele cresça, e que eu diminua. Diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. Obrigado a você que já pagou a mensalidade de setembro e se ainda não pagou até o dia 30, tá de bom tamanho. Muito obrigado, bom descanso, a paz do Senhor. Semana vitoriosa e abençoada. Dia 26, próxima terça, nossa última aula e a nossa provinha no finalzinho. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado.